Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, esses parlamentares bolsonaristas, eles não perdem tempo, eles ficam procurando pelo em ovo. Inclusive agora diz que vão pedir a cassação do mandato do presidente Lula. Quer dizer, eles querem dar um golpe da mesma forma que foi dado o golpe em cima da presidente Dilma. Porque o TCU diz que o TCU vai fazer uma auditoria para fiscalizar aquela execução daquelas emendas parlamentares. Exatamente isso. E em cima disso, eles dizem que vão pedir o impeachment do presidente Lula. Agora, o ministro do Tribunal de Contas da União, eles deram um aval nesta quarta-feira à realização de uma auditoria para fiscalizar a execução daquelas emendas parlamentares. Exatamente isso, emendas parlamentares que os deputados, e eles estão querendo meter a mão na grana, como o ministro Flávio Dino já deu um breque, então agora essa fiscalização, a execução dessas emendas parlamentares, trata-se de mais uma frente de apuração de falta de transparência na aplicação de fatia do orçamento da União. E é justamente isso que eles estão dizendo, que o presidente Lula está pisando na bola. Mas isso tem que ver que quem é que faz a manobra é o Arthur Lira lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E agora a extrema-direita está levantando a saia, dizendo que tem que dar um impeachment no presidente Lula pelos mesmos motivos que foram dados na presidente Dilma. É a mesma coisa. Eles não perdem oportunidade, eles estão de olho no osso. Porque a carne o Bolsonaro comeu. E esses deputados que estão no Congresso Nacional, da extrema-direita fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia. E olha bem, a Polícia Federal, ela identifica uma ligação da polícia rodoviária naquelas blitz da polícia rodoviária que eles fizeram na época das eleições, no segundo turno. E tem outra, a Polícia Federal está dizendo que é o 7º núcleo de organização golpista dedicado à alteração criminosa do resultado das eleições. E tem um outro porém, a Polícia Federal revelou esse elo de ligação entre a Polícia Rodoviária Federal e o ministro da Justiça do Bolsonaro. Porque o objetivo era obstruir o direito de voto dos eleitores do Nordeste durante o segundo turno das eleições de 2022. E o plano golpista, supostamente, quer dizer, supostamente é o que diz o Aguirre Toledo, mas eu não vejo como supostamente.
ele é o articulador desse plano golpista, é o Bolsonaro. Porque o ministro Anderson Torres, ele não faria absolutamente nada se não fosse ordem do Bolsonaro. E tem outro, e os aliados dele. E essas informações, inclusive, que teve o jornalista Aguirre Toledo do UOL, que ele teve acesso ao relatório final do inquérito, que foi, inclusive, enviado ao Supremo Tribunal Federal e também à Procuradoria-Geral da República. O documento que embasou o indiciamento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, aquele tal de Silvinei Vasquez, descreve, inclusive, ações coordenadas para criar barreiras ilegais no dia da eleição do segundo turno. E, segundo a Polícia Federal, essas operações estavam dedicadas à alteração criminosa do resultado das eleições presidenciais e faziam parte de uma organização criminosa articulada em torno do plano de golpe que buscava, inclusive, impedir a vitória do presidente Lula. Esse era o objetivo desses bolsonaristas fascistas. A blitz realizada pela Polícia Rodoviária Federal, principalmente na Bahia, estado onde o Lula obteve uma votação expressiva, foram descritas pela Polícia Federal como ações orquestradas sob ordem direta de Anderson Torres. Agora, o relatório cita que o Anderson Torres pressionou as forças de segurança e as intensificar o policiamento em região estratégica para o resultado eleitoral. Agora, houve uma atuação orquestrada, deliberada pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, empregando recurso material e humano do Ministério da Justiça e da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária Federal, com forças armadas para criar uma intimidação aos eleitores do Nordeste. Isso destaca o texto da Polícia Federal que foi enviada ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Paulo Gonet, da PGR. E, segundo o relatório, essa operação ilegal utilizou a Polícia Rodoviária Federal como ferramenta de intimidação com a finalidade de desestimular o comparecimento às urnas de eleitores do Nordeste, região historicamente que concentra uma forte camada de eleitores progressistas. Agora, o relatório também vinculou essas ações ao plano golpista amplamente investigado pela Polícia Federal. E, de acordo com a Polícia Federal, o plano incluía o núcleo como diferentes funções, desde a
informações e ataque o sistema eleitoral até as operações para incitar o apoio de militares e ações coercitivas. Agora, o inquérito sobre o Anderson Torres e a Polícia Rodoviária Federal, o Sidney Vasque, adiciona um possível sétimo núcleo da estrutura criminosa que visava, inclusive, alterar por meios de crime o resultado eleitoral, porque eles são todos criminosos. O objetivo deles era deixar o Bolsonaro no poder, porque o Bolsonaro era o cabeça de tudo isso. Agora, um trecho do documento descreve os atos como uma tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e tipificada nos artigos 359L e 359M do Código Penal. E a minuta golpista apresentada na residência de Anderson Torres, que na época era o ministro da Justiça do genocida Bolsonaro, que previa alterações do resultado das eleições e outros elementos que reforçam o vínculo direto entre as ações do ex-ministro e o planejamento antidemocrático, criminoso do Bolsonaro. Agora, diz que a defesa do Anderson Torres e do Sidney Vasque diz que não teve acesso ao relatório completo e, por isso, não se manifestaram. Agora, o genocida Bolsonaro, também indiciado, porque ele é o cabeça disso tudo, ele permanece, sabe como, sobre esse documento que foi mandado para a PGR e para o Supremo Tribunal Federal, e inclusive chegou à imprensa, ele permanece caladinho. Agora, está por aí falando bobagem pra carambas, inclusive desafiando o ministro Alexandre de Moraes. Ele está desafiando, inclusive em uma entrevista a uma rádio, ele diz que foge do Brasil sem passaporte, que para fugir do Brasil não precisa de passaporte. Isso são declarações do Bolsonaro, que vou lhe falar, é um burro danado. Porque se ele está com intenção de fugir, porque ele sabe que ele vai ser condenado. Agora, se está realmente com intenções de fugir, não tem que ficar falando, propagando, porque o que acontece? Essa propagação do Bolsonaro faz com que o Supremo Tribunal Federal decrete a sua prisão preventiva. Porque agora o Supremo Tribunal Federal tem elementos para pedir a prisão preventiva do Bolsonaro. Porque ele mesmo está dizendo que ele foge do Brasil sem passaporte, que inclusive já fez isso anteriormente. Agora, eu não entendo
o porquê a PGR não acelera isso. Paulo Gonet tem que tomar uma atitude. E sobre a prisão preventiva, o ministro Alexandre de Moraes pode decretar isso. Se não quiser, inclusive, decretar prisão preventiva, coloca uma tornozeleira eletrônica no Satanás. Porque ele é o próprio Satanás. Ele quer fazer do Brasil um inferno. Você veja bem que no governo dele, a gasolina ultrapassou R$10. Isso no governo dele. Então ele quer fazer do Brasil um inferno, que é justamente no inferno que o Satanás se dá bem. E eles querem isso. Agora, esse pessoal comete crimes em nome de Deus. Diz que Deus, família, entendeu? E tem outra, o próprio Satanás. Ele é o próprio Satanás, que fica com uma manta das igrejas para dizer que é santinho, para enganar o seu gado. Esse é o Bolsonaro. E não é só o Bolsonaro, são os filhos deles todos. Veja bem que eles foram agora lá para os Estados Unidos, falavam, mentiam que tinham sido convidados para a posse do presidente lá que foi eleito nos Estados Unidos, aquele também fascistoide, o tal de Trump, que inclusive fizeram até a forma que o Hitler fazia, entendeu? Para agitar a população, a mesma coisa. Então a gente está vendo que o caminho desse pessoal é o neonazismo, que é justamente o que o Satanás no Brasil quer. É justamente isso. Agora, o Supremo Tribunal Federal e a PGR têm que tomar partido nisso. Tem que tomar atitude. Porque senão eles vão dar outro golpe, porque esse é o objetivo. Inclusive os deputados da extrema-direita já estão pedindo a cassação do mandato do presidente Lula. Estão pedindo o impeachment do presidente Lula. O mesmo golpe que eles deram na presidente Dilma. É a mesma coisa. Esses bolsonaristas fascistas, eles querem o poder e querem fazer do Brasil um inferno. Porque quanto pior para eles é melhor. Porque eles ganham mais, ficam mais ricos e a população mais pobre. E o Bolsonaro quer o poder de qualquer jeito, porque ele quer fazer do Brasil uma ditadura militar. Só que ele se esqueceu que nós já tivemos ditadura militar. E ditadura militar no Brasil nós não queremos mais, certo? Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa, fascista, que querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.